E aí, pessoal, tranquilo? Bom, comigo mais ou menos, né? Mas vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar de polaridade. É um assunto aí que a gente começou a falar, começou a flertar com polaridade um pouquinho ali nas ligações covalentes, quando nós falamos de ligações interatômicas. E agora a gente vai retomar esse conceito. É muito diferente do que algo que a gente já tenha visto até agora? Não. Basicamente, o que nós vamos usar para definir o que é polaridade, nós já vimos. A gente só vai conversar um pouquinho mais especificamente do que é polaridade. Então, vamos correr aqui para a luta, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, toda vez que for falar de polaridade, a gente tem que lembrar de eletronegatividade. Isso é algo importantíssimo que a gente tem que saber quanto à polaridade, que a eletronegatividade vai ter que estar envolvida no conceito. E o que é eletronegatividade, para a gente sempre estar relembrando? Eletronegatividade é aquela propriedadezinha, é aquela tendência que o átomo de qualquer elemento químico que tem na tabela periódica vai ter para atrair elétrons. É meio que a vontade daquele átomo de atrair elétrons. Por exemplo, o flúor, que a gente sabe que é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica, é o átomo do elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O flúor tem uma eletronegatividade altíssima. Ele tem muita vontade de ganhar elétrons. O flúor ali é aquele amigo que você está na balada com ele e escapuliu assim, viu uma mina vacilando, ele vai lá e pega, entendeu? Como se fosse tá, acho que deu para entender. Enfim, o flúor vai ver um elétron sobrando, ele vai pegar esse elétron para ele. A eletronegatividade dele é altíssima, o cara é carente, ele gosta de elétrons. Então, tem que ter em mente que a eletronegatividade tem a ver com isso. É aquela vontade, aquela força que o átomo de algum elemento químico vai ter para atrair elétrons para ele mesmo. Aí a gente tem aquele sentido dos elementos mais eletronegativos que a gente já viu, né? Que é o fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora, que é o nosso macetezinho padrão. Flúor, depois oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e o resto dos metais. Isso aí são... Os metais é um pouco mais difícil assim, de entender qual é a eletronegatividade deles, que não segue um padrão. Mas, basicamente, a eletronegatividade você tem que lembrar quais são os ametais mais eletronegativos. Pita, mas e se tiver para saber quais são os metais mais eletronegativos? Normalmente, quando você está falando de metais, você vai ver aquele que está mais próximo do flúor, que normalmente vai ser o mais eletronegativo, ou então a questão mesmo vai te dar o potencial de redução dele. Potencial de redução, isso a gente viu lá na aula de oxidação, que potencial de redução é a capacidade daquele átomo de sofrer redução, ou seja, de puxar elétrons. Está ligada à eletronegatividade. Então, vamos lá. Agora, quando tem uma ligação química, que é a ligação covalente, e eu tenho átomos diferentes interagindo nessa ligação covalente, o que é a ligação covalente? É aquele compartilhamento de elétrons, certo? Então, se eu tenho um compartilhamento de elétrons, são dois átomos compartilhando um par de elétrons. Supondo que esses átomos são diferentes, por exemplo, HCl, HBr, HF, H2O, ligações entre átomos diferentes. Eu vou ter eletronegatividades diferentes entre dois átomos. Claramente. Se são átomos diferentes, eles vão ter eletronegatividades diferentes. Logo, o que acontece? Um átomo vai puxar o par de elétrons para mais perto dele. É como se fosse basicamente ali dois caras disputando para ver quem tem mais força para puxar aquele par de elétrons. Pita, mas o compartilhamento de elétrons não é aqueles átomos que dividem o par de elétrons entre eles? Compartilham o par de elétrons entre eles? Sim. O par de elétrons está na eletrosfera dos dois átomos. Mas ainda assim, como um é mais forte que o outro, tem mais eletronegatividade que o outro, ele vai puxar aquele par de elétrons para mais perto dele. É aquele exemplo que eu fiz comigo e com o Leandro na última aula. Eu tenho ali eu e o Leandro puxando uma corda, basicamente. Se eu tiver mais força que o Leandro, porque eu tenho 1,85, não sei quanto você tem de altura, Leandro, mas eu tenho 1,85, então eu presumo que eu possa ter mais força que você, não sei a sua altura. Provavelmente sim. E aí, eu vou puxar com mais força a corda. Se eu vou puxar com mais força, a corda ali, o meio da corda, vai ficar mais próxima de mim. Então, é como se, ainda que eles estejam compartilhando a corda, eu e o Leandro estamos dividindo a corda entre nós dois, o meio da corda está mais perto de mim, porque eu estou fazendo mais força sobre ela. Aí vamos ver a pergunta que vocês fizeram aqui. Então, só falamos de polaridade de ligações covalentes? Sim, Beatriz. Polaridade entre ligações é só entre ligações covalentes.
Depois a gente vai ver polaridade entre moléculas, mas por enquanto, polaridade entre ligações é só nas ligações covalentes. Ligação iônica não tem polaridade. Ligação iônica vai ter polaridade, mas é aquela polaridade que a gente já conhece. O quê? Do cátio e do ânion. É isso, é a polaridade. Do cátio, que normalmente é o metal, e o ânion, que é o metal. É o polo positivo e o polo negativo. Polaridade é isso. Então, quando tiver essa diferença de eletronegatividade nas ligações covalentes, o que eu vou estar tendo? Eu vou ter um átomo que vai ter mais elétrons próximo dele. Então, se ele está puxando aqueles elétrons com mais força, é como se ele estivesse ficando mais negativo. Então, ele vai ter um polo parcialmente negativo. A gente chama de polo parcial negativo. E aquele átomo que está com os pares de elétrons mais afastados, ele vai ficar parcialmente positivo. Então, ele vai ter um polo parcialmente positivo. Então, eu vou ter polaridade tanto nas ligações iônicas quanto nas ligações covalentes. Só que, nas ligações covalentes, você fala que ela vai ser polar ou apolar. Ou seja, tem os polos divididos entre parcial positivo e parcial negativo, ou eu não tenho. Na ligação iônica, eu não vou falar que aquela ligação iônica é polar ou é apolar, porque toda ligação iônica tem polos. Vou falar que aquela ligação iônica é uma ligação iônica. É isso. Ligação é iônica. Não é polar nem apolar, é iônica. Ah, mas ela vai ter polo, Pitas. Então ela vai ser polar? Não, ela vai ser iônica. É isso aí. Tranquilo? Alguma dúvida? Ah, não. Vou passar o próximo slide e depois eu pergunto se tem alguma dúvida. Então, o que a gente vai estar tendo? Eu vou ter dois átomos, no caso aqui do HCl, que estão compartilhando um elétron aqui, um par de elétrons entre eles, né? Seria o elétron que está bem no meio da eletrosfera dos dois. Suponha que só para vocês terem uma ideia, cada bolinha dessa é um par de elétrons, tá? Não é como... Bom, enfim. Tá meio que mal representada a quantidade de números aqui, mas o que importa é a intenção. É como se eu tivesse aqui os átomos compartilhando elétrons, só que, como o cloro tem uma eletronegatividade maior que a do hidrogênio, o que ele vai fazer? Esse elétron que está no meiozinho aqui, está na meiuca, ele vai ser mais puxado pelo cloro do que pelo hidrogênio. Então, esse elétron que está sendo dividido, ele vai ficar ali. O cloro vai ficar puxando aquele elétron com força, como se fosse um cabo de guerra, e vai ficar mais perto dele. Aí o cloro, que tinha ali seus 7 elétrons na última camada, na camada de valência, vai passar a ter 8. Logo, quando ele passa a ter 8 elétrons na camada de valência, e tem um elétron a mais, é como se ele ficasse parcialmente negativo. Dá para entender? Porque o elétron está mais próximo dele. Enquanto isso, o hidrogênio vai ficar com... Mesmo que ele tenha 2 elétrons na última camada, ficando estável, né, de acordo com a teoria do octeto, basicamente. Teoria do octeto, né, porque são 2 só. Mas ele vai ter um elétron que vai ficar mais longe dele. Os 2 elétrons ali que ele está compartilhando vão ficar mais longe do hidrogênio, né? Ficar afastado, distante. Então, vai ficar mais próximo do cloro e o hidrogênio vai ficar parcialmente positivo, que é o polo parcialmente positivo e o polo parcialmente negativo. Deu para entender essa questão de polos? Polaridade é isso, é a divisão entre polos. Beleza? Posso passar? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Não é cálice agora ou... Não, fale agora ou cálice para sempre. Não, pode falar mesmo. Se tiver dúvida até o final da aula, pode ir mandando, beleza? Vou continuar aqui, então. Aí... Opa, pronto. Agora a gente vai falar da ligação covalente. A Beatriz perguntou, então a polaridade só vai existir nas ligações covalentes? De um certo modo, essa questão de polo parcialmente positivo e polo parcialmente negativo é só nas ligações covalentes. Na ligação iônica, eu não tenho ligação polar, eu tenho ligação iônica. Polaridade, como a gente conhece nas ligações, é só na ligação covalente. E aí, a ligação covalente pode ser polar ou apolar. Como é que eu sei quando a ligação vai ser polar e quando é que eu sei que ela vai ser apolar? Ela vai ser polar quando eu tiver a formação de polos parciais. Um polo parcialmente positivo e outro polo parcialmente negativo. Quando eu tiver essa formação de polos, eu vou ter uma ligação polar, ligação covalente polar, desculpa. E quando que isso vai acontecer? Tipo assim, como é que eu sei que vai ter formação de polos ou que não vai ter formação de polos? É tranquilo. Se os átomos forem diferentes na ligação, é polar. Se os átomos forem iguais, é apolar. Acabou. Acabou. Não tem mais conversa. Aí é dominar de peito e chutar em gol que é gol. Não tem bronca, não. É só isso.
Se eu tiver ali uma ligação covalente entre átomos iguais, eu não tenho diferença de eletronegatividade, porque átomos iguais vão ter a mesma eletronegatividade, como se fosse dois Leandros ali puxando o mesmo cabo da corda de guerra. Nossa, cabo de guerra, mesma corda no cabo de guerra, de tudo. Então, não vou ter uma diferença de eletronegatividade, então eles vão puxar com a mesma força, os elétrons não vão ficar nem mais perto de um, nem mais perto de outro, vão ficar ali na meiuca. Aí vai ser uma ligação apolar. Agora, quando os átomos são diferentes, quando já tem pessoas diferentes puxando, a força vai ser diferente. Então eu vou ter a formação de um polo, que é o negativo quando o elétron ficar mais perto dele, logo esse polo negativo é aquele que tem a maior eletronegatividade, e eu vou ter o polo positivo, que é aquele que tem a menor eletronegatividade, que o elétron fica mais longe dele. É isso aí. Isso que é uma ligação covalente polar e uma ligação covalente apolar. Aí pode ver nos exemplos, ó, nas ligações covalentes polares. Eu vou ter HF, átomos diferentes, HCl, monóxido de carbono, gás amônia. Agora, na ligação covalente apolar, eu vou ter o quê? Gás cloro, Cl2, gás hidrogênio, H2, gás flúor, F2, ozônio, O3. Ligações apolares, não tem diferença de eletronegatividade. Beleza? Bonitinho. Isso aqui é suave, velho. Tá parecendo isso aqui dormindo, né? Então, basicamente, o que acontece é isso daqui, ó. Eu vou ter uma diferença de eletronegatividade. Os elétrons vão ficar mais próximos do cloro. Aí esse símbolo aqui, que eu, se eu não me engano, é o gama. Eu acho que é o gama grego, né? Do alfabeto grego, enfim. O que significa polo, seria o polo negativo e o polo positivo. E aí eu tenho a formação de um vetor. O que é um vetor? Quem que manja de física aí para me explicar o que é um vetor? A aula de hoje tem mais tempo para ficar fazendo esses questionamentos aqui, não se preocupe não. Tá mais tranquilo. Um vetor é o que tem módulo, sentido e direção próprios, né? Boa, muito bom, Leandro. Tá estudando física aí, nice, isso aí. Eu sou horrível em física, na real. Mas enfim, né? Se tem gente que sabe física aqui, é isso aí. Um vetor é aquela representação de uma força, representação de um movimento que tem módulo, eu tenho direção e tenho sentido. Isso que é um vetor. Então, o que o vetor aqui na ligação covalente vai representar? O vetor vai representar a direção dos elétrons. É como se eu tivesse o cloro puxando os elétrons para o lado dele. Então, ele está exercendo uma força sobre os pares de elétrons. Quando ele exerce essa força vai ter direção. A direção dela ali, no caso, seria para a direita, né? Sentido, que seria o sentido do hidrogênio para o cloro. E também vai ter uma outra grandeza que seria a grandeza de força, né? Basicamente, o módulo, que é a força com que ele puxa esses pares de elétrons. Então, eu vou ter a formação de um vetor. Então, toda vez que vocês virem um vetor na ligação covalente, essa setinha, significa que os elétrons estão sendo puxados de um lado, no caso onde não tem a seta, para o outro, que é onde tem a seta. Aqui está indicando que os elétrons estão sendo puxados do hidrogênio em direção ao cloro. Aí aqui eu tenho outros vetores. Tenho vetores aqui na molécula de água, né, H2O. O oxigênio, a gente sabe que é mais eletronegativo que o hidrogênio, então os elétrons vão ser deslocados do hidrogênio como se fosse em direção ao oxigênio, né? A força é em direção ao oxigênio, no sentido ali meio que diagonal, de sentido hidrogênio e oxigênio. E aí eu vou ter outro vetor, né? Eu tenho dois vetores, já que tenho duas ligações, cada ligação vai ter um vetor próprio. Aí o outro vetor seria do hidrogênio para o oxigênio também. Aí, se eu perguntasse para vocês, qual é o vetor resultante aqui dessa ligação? Vocês saberiam me dizer qual é o vetor resultante? Alguém se arrisca a dizer? Se é para a esquerda, se é para a direita, se é para baixo, se é para cima? 8. 8? Não entendi. Não entendi 8. Para cima. Sou Leandro Beatriz. Por quê? Eu não vou... Não, eu vou usar isso aqui depois. Vamos usar o print depois. Mas, basicamente, para quem lembra de física aí, para somar vetores, você vai ter que fazer aquele negócio, né, de unir a base de um com a setinha do outro, aí você vai traçar uma linha entre eles, vai achar a direção e o módulo, fazendo o teorema de Pitágoras, uma onda lá, um negócio de física que serve para nada física, né? Quem tá fazendo direito aí não vai usar física para nunca na sua vida. Química até que dá para usar para você ser professor do Arcadas de Química, né? Algo válido. Agora física... mas dá para você ser professor de física do Arcadas também. Dá não, relaxa. Aí, o que vai ter? Ó?
eu vou somar aqui e vai ter basicamente o vetor resultante para cima. É como se eu tivesse ali dois carros puxando, um para cada direção, e qual vai ser a direção do movimento final? O movimento final vai ser reto. Tem dois caras puxando para cá, o movimento final vai ser reto para cima. Beleza? Isso aqui é basicamente... Ah, Peter, vou usar isso daqui alguma vez aqui na química. Só a FUVEST, que a FUVEST é chata pra cacete, quer que você use matemática, física, química e biologia, tudo na mesma questão. Ano passado teve até questão de matemática e inglês, só pra vocês terem uma noção. Mas na FUVEST, ela pode cobrar uma coisa assim. Ah, na ligação covalente da molécula de água, H2O, qual é o módulo da força do oxigênio que exerce em relação aos elétrons, o módulo da força dos vetores, esse tipo de coisa. Aí o que você vai fazer? Você vai só calcular o modo que provavelmente ele vai te dar alguma conta para fazer isso, e você vai fazendo. Foi triste matemática e inglês, foi triste mesmo. A sorte que foi uma das poucas de matemática que eu acertei ano passado. Mas é isso aí, tamo junto, né? Vida que segue, segue bonde, segue baile, segue trampo. Vamos lá. Polaridade nas moléculas. Agora, a gente vai ter outra coisa. Eu falei para vocês que a polaridade ela pode ser reconhecida tanto na ligação quanto nas moléculas. Na ligação, você vai ter polaridade na ligação covalente, porque a ligação iônica é ligação iônica, não é ligação polar, é ligação iônica. Agora, nas moléculas, elas vão ter polaridade definidas. Uma molécula, ela pode ter uma polaridade, ela pode ter ligações covalentes polares e pode ser uma molécula polar. Pode muito bem isso acontecer. Do mesmo jeito que ela pode ter ligações covalentes apolares e ser uma molécula polar no final de contas. Isso é bem possível. Beleza? Então, qual que é a diferença dessa polaridade nas ligações e polaridade nas moléculas? A polaridade nas ligações, você vai olhar a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos. A polaridade nas moléculas, você vai usar o vetor resultante dos polos elétricos entre as ligações. Você vai pegar os vetores de todas as ligações covalentes que tem naquela molécula e vai somar. Se o vetor resultante for não nulo, for diferente de zero, eu vou ter uma molécula polar, que ela vai ser uma molécula que você vai conseguir definir. Ah, aqui é onde está se destinando, é onde está se direcionando o vetor das ligações, né? Então aqui vai ser o polo negativo. E aqui outro lado vai ser o polo positivo. Então, quando você consegue definir, indicar vetores não nulos, aí você tem uma molécula polar. Agora, quando você tem vetores que se anulam, por exemplo, um vetor que vai para a esquerda, um vetor que vai para a direita, aí no final você vai somar e vai dar zero, né? Como se tivesse dois carros puxando um para cada lado e nenhum sair do lugar, porque os vetores estão se anulando, vetores de força. Então, eu vou ter uma molécula apolar, porque você não consegue definir um vetor resultante. Porque o vetor resultante sempre vai indicar para onde os elétrons estão se deslocando, né? Para onde aquela força está sendo sentido. Qual está sendo o sentido daquela força de eletronegatividade. Então, o sentido daquela força normalmente vai indicar o polo negativo. E a base daquele sentido vai ser o polo positivo. Como assim? Aqui, eu tenho um HCl, por exemplo. Aí o sentido do vetor é para onde? Está em sentido ao Cl. Então, Cl vai ser o polo negativo e o H, que é a base, vai ser o polo positivo. Aí, basicamente, eu botei essa fotinha aqui só para vocês lembrarem da física, né? Que para calcular vetor, você vai ter que calcular a mesma coisa do vetor da física. Tem que pegar o vetor resultante. Vai somar um para cima, vai meter o Pitágoras lá, não sei o quê, meu tio. Pitágoras é meu tio, para quem não sabe. Enfim. Aí, vou ter que aqui ter essa identificação nas moléculas, né? Por exemplo, aqui na molécula de H2O, eu tenho um vetor resultante ou eu tenho vetores que se anulam? Vamos lá, quem vai passar essa cal aí agora? Na molécula de H2O. Eu tenho vetores resultantes, eu tenho vetores se anulando nessa moléculazinha bonitinha que a gente vai ver tanto aí ao longo do ano, já viu tanto também. De H2O, Isso. Eles não se anulam, ele vai tomar resultante, vai ser para cima. Isso. Ele vai ter um vetor resultante que é em direção para cima, né? Ali, então, basicamente em direção ao oxigênio, assim pode dizer. Então, o oxigênio vai ser o polo negativo e os hidrogênios vão ser os polos positivos. Meio que a parte de cima é a parte negativa e a parte de baixo é a parte positiva. Basicamente isso. Então, eu tenho uma molécula polar. Se eu consigo identificar um vetor resultante, eu tenho uma molécula polar.
Agora, no metano aqui, o gás metano, que é o CH4, né? É uma coisa engraçada que eu comecei a aprender Química 3 no segundo ano. E eu não sabia direito a nomenclatura das coisas, porque eu queria dar uma adiantada para poder facilitar mais à frente, né? Só que eu ia para as aulas de Química 3 no cursinho e eu não entendia nada que o professor falava. Só que eu decorei que o metano era o CH4. E foi isso que eu aprendi em Química 3 no meu segundo ano inteiro. Tipo, eu só sabia que o metano era o CH4. Então, se eu ver na rua assim um gás metano, um CH4 pairando pelo ar, eu vou dizer que aquele era o gás metano, porque foi uma coisa que eu aprendi em Química 3 e eu acho que eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Mas, enfim, tem aqui gás de metano. Nada a ver, né, com a aula. Nossa, só falando bosta aqui. CH4, eu tenho ou não tenho um vetor resultante nessa molécula? Eu de química no ensino médio. Nessa molécula aí de CH4, né, de gás metano, eu vou ter vetores resultantes se anulando ou eu não vou ter? A Beatriz falou que não tem polos. Ela acha que os vetores estão se anulando tudo aí, que é uma molécula polar. Alguém discorda dela? Ah, sei lá, vai nessa mesma. Se o outro é polar, né? O outro vai ser polar. Boa. Mas é isso aí. Os vetores aqui estão se anulando. Por quê? Eu só tenho ligações entre carbono e hidrogênio. Se eu só tenho ligações entre carbono e hidrogênio, o módulo de todas as forças entre as ligações vão ser a mesma. Por exemplo, se o carbono, a diferença de eletronegatividade dele para o hidrogênio é, sei lá, tipo 0,5, a diferença de eletronegatividade, ela vai ser 0,5 em todas as quatro ligações. Não vai ser 0,5 em uma e 1,0 na outra. Então, a força com que o carbono vai puxar os elétrons são iguais em todas as ligações, né? Só que não adianta só isso para os vetores se anularem. O que eles têm que ter? Eles têm que ter mesma direção e sentidos opostos. Direção, para quem não lembra, é diagonal, vertical, horizontal, isso é a direção. E sentido é a setinha, para onde ele está indicando. Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Isso aí é questão de vetores, né? Assim que você analisa vetores. Então, para dois vetores se anularem, eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Por exemplo, esse daqui que está na horizontal, ó, eles têm o mesmo módulo, porque a força deles é entre o carbono e o hidrogênio, tanto um quanto o outro. Eles têm a mesma direção, que seria aquela direção horizontal, e tem o mesmo sentido. E tem sentidos opostos. Um está apontando para a direita, outro está apontando para a esquerda. Então, eles vão se anular. A mesma coisa os que estão na vertical ali. Sentidos opostos, mesma direção e mesmo módulo. Ah, Pita, como é que eu sei qual direção, se é horizontal e qual que é o sentido? Tipo assim, às vezes eu confundo. Não sei se o sentido é onde aponta, não sei se o sentido é o vertical. Então, eu lembro sentido, lembra seta. Aí seta é normalmente para onde a seta está apontando, né? A seta aponta para algum lugar. Então, o sentido é para onde aquele vetor está apontando. E direção é o que ele está, tipo, em que eixo ele tá disposto. Se é o eixo horizontal, se é o eixo vertical, diagonal. Basicamente isso. Beleza? Então, vamos lá. Aí, basicamente, nas moléculas apolares, como eu já falei, eu sempre vou ter vetores se anulando. Aqui no gás metano CH4, todos os vetores estão se anulando. Aqui no CO2, ó, eu tenho dois vetores. Um indo para o oxigênio na esquerda e o outro indo para o oxigênio na direita. Eles têm o mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos, então se anulam. Aqui no hidrogênio, no H2, eu só tenho dois átomos de hidrogênio. Então, a ligação covalente aqui, ela é apolar, porque eu não vou ter diferença de eletronegatividade. Se a ligação é apolar e só tenho dois átomos, logo a molécula vai ser apolar também, porque eu não vou ter formação de vetor. Eu não tenho nenhum vetor aqui. O vetor aqui é zero, a vetorização. E a molécula polar, por outro lado, ela vai ter essa formação de vetores, né? Tem a molécula de água aqui, por exemplo, que está a formação dos vetores em direção ao oxigênio. Aqui, a molécula de ácido clorídrico, eu vou ter o vetor no sentido do cloro. E aqui, a molécula de amônia, eu vou ter os vetores no sentido do nitrogênio. Tranquilo? Pita, meu Deus do céu, velho, mas aí não tem como saber por que os hidrogênios estão todos lá embaixo. Não faz sentido isso para mim. Então, se a gente começou lá nas ligações covalentes, certo? Na molécula de água, por exemplo, a mesma coisa daquela da amônia, eu vou ter sobra de elétrons, sobra de pares de elétrons no átomo central. Esses elétrons, quando você fizer a distribuição eletrônica, a fórmula eletrônica lá da molécula de água, você vai ter essa fórmula eletrônica. E aí, esses pares de elétrons que ficam aqui em cima do oxigênio,
o que eles fazem? Eles empurram esses elétrons aqui para baixo. Por que eles empurram os elétrons para baixo? Porque é aquele negócio, né? Um elétron sempre vai ter repulsão pelo outro, porque os dois são negativos. Os polos, né, iguais se repelem e os polos opostos se atraem, certo? Então, basicamente, eu vou ter esses elétrons aqui que tem polo negativo, a carga é negativa, vai empurrar os outros elétrons que estão fazendo parte dos pares de elétrons para baixo. Isso daqui tem a ver com aquela lei de repulsão dos elétrons, né? Que eles vão fazer isso. Por isso que vai ter essa forma meio que de um Vzinho, ao invés de ser uma linha, né? Por isso que a molécula de água não é uma linha reta, e sim é um V, meio que formando um ângulo, basicamente. Porque vai ter esses pares de elétrons aqui empurrando os outros elétrons para baixo. A mesma coisa no nitrogênio. Eu vou ter, acho que se eu não me engano, 2 elétrons ou 1 elétron de nitrogênio sobrando aqui no átomo central. E esses pares de elétrons, se elétrons que estiverem aqui em cima, vão empurrar os outros elétrons para baixo, das ligações. Por isso que o nitrogênio não é, por exemplo, não sei, um disco, um bumerangue, assim, né? Não é um bumerangue, não. Não é um X, sei lá, um Y, enfim. Pita, eu posso perguntar uma coisa? Pode sim. Então, eu já ouvi falar, eu lembro de ter estudado isso, que eles falaram assim, eles falaram, os professores do ensino médio falaram que quando tem nuvem eletrônica no átomo central, significa que ele é polar. Quando eu não tenho nuvem eletrônica no átomo central, significa que ele é apolar. Isso tá certo? Tá errado? Eu acho que você pode dizer isso sim. Sempre que vai ter nuvens eletrônicas, essas nuvens eletrônicas vão empurrar os pares de ligação para os lados, para baixo, né? Por fim. Então eu não vou ter algo tipo com vetores sempre se anulando. É impossível ter um átomo com nuvem eletrônica no átomo central e ainda assim eu ter vetores que se anulem o tempo inteiro, porque sempre vai empurrar as ligações para baixo. Nuvem eletrônica, Beatriz, é, por exemplo, os átomos que sobram no átomo central, aqui no oxigênio. Esses pares de elétrons são nuvens eletrônicas, que estão sobrando aqui no oxigênio. Tem basicamente 2 nuvens eletrônicas, em alguns momentos eu vou ter só uma, que eles vão se juntar, enfim. Então, sempre que eu tiver nuvens eletrônicas, eu posso sim dizer que a molécula é polar. Ou seja, o que isso quer dizer? Sempre que eu tiver elétrons sobrando no átomo central, eu vou ter uma molécula polar. Isso aí é algo que você pode dizer sim, Leandro. Eu não tinha parado de pensar nisso, mas é uma boa denominação. Aí aqui, no caso, a vetorização da molécula de água, né? E aí eu vou ter a geometria molecular. A gente comentou isso aqui, vocês, nossa, reclamaram muito para mim. Pita, eu não entendi nada de geometria molecular. É porque para entender geometria molecular, você tem que entender de fato a polaridade, né? Por isso que eu dei só uma palhinha do que seria geometria molecular lá atrás. Então eu falei direitinho o que era. Então, basicamente, a geometria molecular vai ser a forma de organização dos átomos nas ligações covalentes. Os átomos vão se arranjar de determinados modos a partir da polaridade deles. Então, por exemplo, se eu tenho átomos, moléculas apolares, eu vou ter normalmente ali uma determinada organização. Se eu tiver 4 átomos em uma molécula polar, eu vou ter outra organização. Então vai depender muito da forma como os elétrons vão se empurrar nessa geometria. Vai ficar mais claro depois, né? Mas vai ser como os elétrons vão se empurrar e modelar alguma forminha básica, né? E o Enem cobra bastante geometria molecular, algumas questões da FUVEST também, então é bom saber algumas principais decoradas. Mas por que ocorre essa repulsão entre os pares eletrônicos? Basicamente, os elétrons, eles vão, obviamente, se repelir, né? Mas quem disse isso foi, se não me engano, Rutherford. Não, Rutherford não, foi Bohr, quando ele denominou o modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Ele vai dizer o quê? Se eu tenho pares de elétrons ligantes, por exemplo, pares de elétrons que estão fazendo parte da ligação entre 2 átomos, eles vão ficar meio que mais presos, eles não vão conseguir empurrar outros pares muito tão forte assim. Então vai ter uma repulsão mais fraca. Agora, quando tem um par de elétron ligante e outro par de elétron não ligante, por exemplo, aquele que fica na nuvem eletrônica, no átomo central, eu vou ter uma repulsão um pouquinho mais forte. A intensidade vai ser um pouco maior. Então o ângulo vai ser um pouco maior lá na geometria. Ângulo a gente vai entender um pouquinho depois. E aí, quando eu tenho 2 átomos não ligantes, por exemplo, 2 átomos que fazem parte, 2 elétrons não ligantes, que fazem parte da nuvem eletrônica, do átomo central, a repulsão entre eles vai ser muito forte. Então, eles vão tender a empurrar e a modelar a geometria molecular muito mais do que os outros casos, né? E aí, a gente vai entrar agora
nos exemplos de geometrias moleculares. Pita, eu tenho que saber tudo isso? Você tem que ter uma ideia. Se eu falar basicamente como que é cada um desses, você tem que meio que tentar assimilar o desenho, por exemplo. Porque isso aí vai ajudar bastante mais à frente. Mas como é que você sabe a geometria de um átomo, de uma molécula, caso você não saiba o desenho? Faz a fórmula eletrônica. Para um pouquinho ali que você está fazendo, você não sabe qual é a organização, a geometria molecular, coloca lá o oxigênio, coloca o hidrogênio, um de cada lado, faz a distribuição. Bota lá do jeito que eu já ensinei lá no macete da ligação covalente, você vai ver que vai sobrar elétrons no átomo central. Ah, sobrou um par de elétrons no átomo central. Então esse par de elétrons vai empurrar os pares de elétrons para baixo, então ele vai fazer um ângulo e não vai ficar algo linear. É isso aí. Então, sempre que eu tiver exemplo desse tipo, você vai ter que ter essa associação, beleza? E aí eu tenho diferentes tipos de geometrias. Primeira geometria, geometria linear. Ela vai ser basicamente a forma de uma linha, né? Vai acontecer em moléculas apolares, mas com ligações polares. Peraí, Pita, você está me dizendo que é possível ter ligações polares numa molécula, ligações covalentes polares, e ainda assim a molécula ser apolar? Sim, ó. Aqui o CO2, eu tenho o carbono e o oxigênio. Entre o carbono e o oxigênio, eu tenho diferença de eletronegatividade. Então, eu tenho uma ligação polar. Só que os vetores se anulam. Se os vetores se anulam, a molécula é apolar. Logo, se a molécula é apolar e não sobram... se as ligações são apolares, tenho ali, e não sobram elétrons no átomo central, eu não vou ter como empurrar para baixo, né? Então, vai ser uma linhazinha, linear. Aí eu vou ter a angular, que é quando sobram elétrons no átomo central e vai acabar empurrando para baixo, né? Em forma de Vzinho. Essa aqui é uma geometria angular. Aí eu vou ter a geometria trigonal plana. Trigonal plana é quando eu vou ter moléculas também apolares. Podem ver, isso aqui tudo acontece no mesmo plano, né? Se eu colocasse em cima da mesa, por exemplo, todas as bolinhas encostariam na mesa. Nessa aqui na trigonal plana, do BH3, né? Todas essas bolinhas encostariam na mesa ao mesmo tempo. Por exemplo, estão todas no mesmo plano ali. É uma trigonal plana. Como se fosse um disquinho de fidget spinner, handed spinner, friend spinner, friend spinner. Aí, ó, eu tenho aqui um ângulo de 120 graus. Peter, esse ângulo é legal saber? Mais ou menos. O ângulo da trigonal plana cai bastante, 120 graus. Por quê? Vai dividir 360 em exatamente 3 partes. Então, 120 graus cada um. Aqui na linear, eu tenho 180 graus. Na angular, vai variar bastante. Mas, normalmente, eu vou ter ali na faixa de mais ou menos uns... os átomos, né, que estão fazendo o Vzinho ali nas extremidades, normalmente vai ter um ângulo de 60 graus, 55 graus, nessa faixa. Aí eu tenho a piramidal. A piramidal, ela já não vai encostar, se eu, por exemplo, colocar em cima de uma mesa, não vai encostar todos os átomos nessa mesa, porque vai ter um que vai ficar lá em cima, né? Então, formando uma pirâmide, de fato. No caso, já tem formação de vetores. Você pode ver que é uma molécula polar, porque eu tenho, normalmente, elétrons sobrando aqui no átomo central, que vai empurrar as ligações para baixo. Eu tenho a tetraédrica. A tetraédrica pode parecer que não, mas ela é uma molécula apolar, tem todos os vetores se anulando, é bem perfeitinho, todos formando um ângulo de 109 graus e 28 minutos. 28 minutos aqui, ó. Onde todos os vetores estão se anulando direitinho, forma ali uma espécie de pirâmide, mas o carbono fica dentro da pirâmide, o átomo central fica dentro da pirâmide, ao invés de ficar na ponta, então na base, fica dentro ali. Essa é a forma tetraédrica. Aí eu tenho a forma gangorra, que é uma forma um pouco mais especial, não cai tanto assim, mas às vezes pode até cair. Que é no caso de eu ter 5 átomos, né? Basicamente uma molécula polar, mas eu vou ter sobra de elétrons no átomo central. Um par de elétrons no átomo central. Aí eu vou ter a quadrado planar, que é uma molécula apolar também. Só que qual é a diferença da quadrado planar para a trigonal plana? Nenhuma. Eu só tenho aqui, ó, ao invés dos átomos ter uma sobra de pares de elétrons no átomo central, não vai ter sobra de pares de elétrons. Então ele não vai ter como empurrar as ligações para baixo. É como se fosse uma piramidal, só que sem... Uma piramidal não, perdão.
é como se fosse uma tetraédrica, só que em todo mundo no mesmo plano. É uma tetraédrica, só que todo mundo no mesmo plano. Aí eu tenho uma bipiramidal ou bipirâmide trigonal. Aqui os nomes começam a complicar um pouquinho. Mas basicamente formam duas pirâmides com o átomo central no centro da base dessas duas pirâmides, né? Uma pirâmide para cima e outra para baixo, com o átomo central no centro dessa pirâmide trigonal, da base dessa pirâmide trigonal. E aí vou ter esses cinco átomos interagindo. São cinco? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos interagindo com uma molécula apolar também. Aí eu vou ter bipirâmide com base quadrada. A bipirâmide com base quadrada eu vou ter polaridade e eu vou ter sobra de elétrons no átomo central. É algo bem complicado, mas dá para entender, né? Como se fosse ali tipo uma quadrado planar, só que com um flúor subindo ali. Tipo uma quadrado planar com uma bandeirinha em cima. Essa é a pirâmide com base quadrada. Aí eu vou ter a octaédrica, ou pirâmide quadrática, que é a mesma coisa da bipirâmide ou bipirâmide trigonal, só que ao invés de ser duas pirâmides com a mesma base, né? Duas pirâmides com a base trigonal, é uma base quadrática. Eu vou ter um átomo a mais nessa molécula. E aí eu vou ter a forma de T, que quase nunca cai em vestibular, mas a forma de T é uma molécula polar, onde vou ter 4 átomos interagindo com 2 pares de elétrons no átomo central. Pita, o que significa esses riscos mais grossos e esse bichinho embaixo? Esses riscos mais grossos, eles tentam passar uma ideia de 3D, de 3 dimensões. Como assim? Quando eu tenho um risco preenchido, completamente preenchido, é porque ele está mais para cima. E quando eu tenho um risquinho, é porque ele está mais para baixo. Você vai ver isso muito nas moléculas orgânicas de química 3, né? Normalmente você vai ter um que é um risquinho a mais, ou então é um risco mais para cima, assim. O que é o risco fechado, pretão, é porque ele está mais perto, e o que é o cortado é o que ele está mais longe, para dar uma ideia de profundidade. É só isso mesmo. Pegou, Leandro? Nice. E agora, Pita, é impossível eu decorar todas essas geometrias moleculares. É impossível, não tem como. O que eu faço? Relaxa, pai, relaxa. O Pita aqui já fez uma tabelinha, 2 tabelinhas perfeitas para você, ó. 2 tabelinhas supimpas. O que você vai fazer com essas tabelinhas chave aqui, chavosas? Você vai decorar. Se você não conseguir entender como é que é o desenho, como é que é a ideia do rolê das geometrias, você vai olhar as 2 tabelas e você vai começar a decorar. Como assim? Você vai olhar a fotinha da geometria e vai vir aqui na tabela ver qual que ela é. Aqui, eu tenho 2 átomos. Sempre que eu tiver 2 átomos, eu vou ter uma geometria linear. 3 átomos. Eu tenho 3 átomos e eu não tenho um par de elétrons no átomo central. Linear. 3 átomos e eu tenho um par de elétrons no átomo central. Angular. Vizinho. 4 átomos e eu não tenho um par de elétrons no átomo central. Trigonal plana. Trigonal plana é aquela que é como se fosse um range Frenius. Aí eu tenho 4 átomos na molécula. Aí eu tenho um par de elétrons no átomo central. Piramidal. Piramidal é como aquela piramidezinha, né? Padrão. Eu tenho 4 átomos e eu tenho 2 pares de elétrons no átomo central. Em forma de T, que é essa última aqui que a gente viu. Agora eu tenho 5 átomos. Eu não tenho um par de elétrons no átomo central. Tetraédrica. 5 átomos e eu tenho um par de elétrons no átomo central, mas não é um gás nobre, é a gangorrinha. A gangorrinha é aquela que parece uma gangorra, né? Tipo, tem os pezinhos da gangorra, tem um átomo no centro, e as 2 partes da gangorra, onde você senta, né? E outros amigos sentam lá. Agora eu tenho 5 átomos e eu tenho gás nobre. Então eu vou ter uma quadrado planar, que é todo mundo ali no mesmo planinho, todo mundo encostando na mesa. Se você colocar na mesa, fica todo mundo encostando na mesa. Tenho 6 átomos e eu não tenho par de elétrons no átomo central. É a bipiramidal ou a bipirâmide com base trigonal. Que é como se fosse 2 pirâmides. Você pega 2 pirâmides de base triangular e você junta as bases dela. Aí eu vou ter meio que 2 pontinhas, né? E um triângulo no meio, como se fosse a junção das bases. E nesse caso da bipirâmide trigonal, o átomo central ele vai ficar no meio dessa base em forma de triângulo. Agora eu tenho 6 elétrons e eu tenho par de elétrons no átomo central. Bipirâmide com base quadrada. Mesma coisa da bipirâmide trigonal.
Só que aí eu vou ter duas pirâmides que vão se juntar, né? Não, perdão. Nesse caso, não. É uma pirâmide com base quadrada mesmo. Só uma pirâmide que vai ter uma base quadrada ao invés de uma base trigonal. Falei merda. Agora eu tenho 7 átomos e eu não tenho par de elétrons no átomo central. Eu vou ter uma octaédrica ou bipirâmide quadrada. Que aí sim, eu vou ter duas pirâmides de base quadrada e eu vou juntar a base delas e o átomo central vai ficar no meio dessa base. E a aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre qualquer ponto da aula, seja de polaridade lá no começo, seja de alguma geometria que não entendeu? É muito bom, né? Eu gostei porque a edição ficou muito boa. Realmente parece que ela tá posando mais rápido pra você. É muito bom. Rita, você passou a lista, só que na sua lista não tem exercício de geometria. Eu não coloquei nenhum exercício de geometria nessa lista, mas é porque justamente eu quero ver se tinha ficado muito claro. Naquela outra lista de ligações covalentes, que está ali, se não me engano, na aula 13 ou 11, ligações interatômicas parte 2. Acho que é a aula 13 ou 11, nessa faixa. Tem vários exercícios sobre geometrias moleculares. Mas por que eu não coloquei nessa lista também? Basicamente, eu acho que não é necessário porque não costumam cobrar tão pesado assim. O que cobra mais é teoria. É mais os exercícios que estão na lista. Mas é importante que vocês saibam essas geometrias. Eu não coloquei para não cansar vocês, para ver se vocês fazem a lista mesmo. Tá, enfim. Então a aula de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham achado produtiva. E semana que vem a gente vai voltar com essas questões de ligações intermoleculares que tem que saber de polaridade. É algo bem importante para a gente dar esse próximo passo. Então dá uma revisada. Façam a lista. Se a Miranda Crossgrove tá mandando vocês fazerem a lista, façam a lista. E a gente se vê semana que vem de novo, tá bom? Qualquer dúvida podem chamar aí de boas. E é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Fiquem tranquilos.